Olá, são 16 horas e 22 minutos deste sábado, dia 13 de julho de 2019. Ontem, dia 12, para quem está acompanhando este caso, se completou 2 meses da morte do meu filho, vítima de um desastre policial, eu prefiro chamar assim, em Curitiba, na Praça de Espanha, centro da capital, em que ele perdeu a vida sob as balas de 3 policiais que esta semana foram foco de matérias jornalísticas na imprensa estadual por conta da liberação do resultado do inquérito policial militar elaborado pelo 12º Batalhão da PM de Curitiba, que investigou as circunstâncias da morte do Andrei Gustavo Orsini Francischini, meu filho, e como foi a participação dos policiais nesse fato. E nós não poderíamos esperar resultado diferente partindo da PM do Paraná, né? Nós não poderíamos esperar desfecho outro, senão esse, em que o responsável pelo inquérito pede o arquivamento, tendo em vista que ele não vislumbrou nenhuma atitude, nenhum excesso e nenhuma atitude criminosa dos 3 policiais que vitimaram Andrei Francischini, meu filho. Agora, quem no meu caso que tive acesso ao relatório completo do inquérito, a gente não consegue entender como que a polícia militar, para tentar justificar uma ação no mínimo desastrada de seus membros, de 3 de seus membros, buscasse a vida pregressa do meu filho inteira, como se estivesse levantando a ficha corrida de um ser perigoso, um criminoso comum, né, para tentar justificar o que os policiais fizeram. Isso mesmo. Foram assim, discussãozinha que ele teve com alguém, que alguém registrou um BO, um cara do Jacarezinho que se disse perseguido, mas não tem inquérito, não tem condenação, não tem nada. Então são coisas assim que eles relataram, sabe? E que não tem absolutamente nada assim que possa. Ocorreram fatos e meu filho não é nenhum anjo, e eu nem quero isso. Eu não peço isso para ninguém. Eu peço o seguinte, que meu filho não seja mais um número na estatística de pessoas que morrem sob balas da polícia e não acontece nada. O desfecho do inquérito, eu vou antes de fazer essa observação que eu comecei, eu só queria relatar para vocês um detalhe do relatório do policial tenente que fez o trabalho, do oficial que fez o trabalho. Entre tantas coisas que ele colocou no seu texto, sabe o que ele fez? Ele pensou de uma declaração minha, numa dor da perda de um filho, e colocou como se aquilo justificasse os atos dos policiais, dizendo que o Andrei Orsini Francischini procurou o que ele encontrou, que pode ser traduzido até nas palavras de seu pai, num trecho amplamente divulgado na imprensa. E ele coloca uma aspa para atribuir a mim. Ô, meu menino maluquinho, que tantas dores de cabeça me causou. E para aí, fecha aspas. Ele tenta justificar a atitude translocada, sem medidas, se não criminosa, dos policiais, jogando na minha boca palavras. Só que ele não observa que esse menino maluquinho que tantas dores me causou foi um garoto de 14 anos, 13 para 14 anos, não me lembro exatamente, entrou no meu quarto numa noite chorando, pedindo que eu interferisse junto à mãe dele para que ele pudesse ir a um baile que estava acontecendo em Santo Antônio da Platina naquela noite. Mas eu disse, mas meu filho, que vai fazer o que num baile? Você tem 14 anos. Ah, mas ela vai estar lá, pai. Ela, sabe quem que é? O único amor da vida dele ao longo de todos esses anos, que acabaram ficando juntos, mas ele nunca esqueceu. Tá? A dor de cabeça com meu filho é vê-lo chorando à noite sem poder ajudar. Na verdade, eu gostaria de sair com ele esse baile para permitir que ele conseguisse encontrar
a garotinha da vida dele, o grande amor da vida dele. Sabe o menino maluquinho que me deu tantas dores de cabeça, tenente? É um garoto que adorava a Asa Delta, e eu morria de medo que ele enfiasse a cara numa rocha lá naqueles morros de Ribeirão Claro. O menino que me deu tantas dores de cabeça sonhava em paraquedismo, em coisas que tiram o sono de qualquer pai. Tá? Esse é o sono, meu querido oficial da Polícia Militar. O senhor pensou uma palavra no meu estado de desespero e incluiu no relatório do inquérito policial militar para justificar os atos de 3 membros desta corporação. Olha, o desfecho desse inquérito deixa 3 vítimas. Primeiro, o Andrei, que não volta mais, está morto. Tá? Colocaram uma arma no colo dele dizendo que é dele, mas não tem. Engraçado, como que uma arma está no colo do meu filho e não tem impressão digital de ninguém? Explica! Polícia Militar do Paraná. E aí vocês relatam multas, ocorrências de Jacarezinho com abordagem policial e outras cositas, mas que todo mundo sabe o quanto meu menino foi perseguido por alguns policiais militares a mando de uma pessoa que tinha tudo para me atingir. Não era meu filho que era o foco, o alvo. Vocês fizeram um relatório de um monte de coisa para explicar que mataram meu filho porque ele tinha multas de trânsito. E aí vem o advogado dos policiais, dá uma declaração na imprensa que eles deveriam receber uma condecoração por ter retirado de circulação um indivíduo que colocava em risco a sociedade. Olha, doutor Daledoni, quem põe em risco a sociedade são esses 3 policiais que vão continuar andando por aí se a justiça comum não lhes aplicar uma pena merecedora. Sabe quem corre risco? São 3 vítimas. Eu comecei a falar. O primeiro é meu filho que não volta mais. O segundo é a sociedade, que se depender do relatório de vocês, vão continuar na atividade colocando em risco vidas humanas. De qualquer abordagem eles podem repetir a mesma coisa. E a terceira vítima é a Polícia Militar, que não merece isso. A PM não pode ter a sua reputação abalada pela atitude de 3 policiais. É uma instituição grandiosa, merecedora do mais alto respeito, e não merece esse tipo de coisa. Depois do meu filho, nós tivemos aí 3 ou 4 casos vergonhosos. Até quando a PM vai continuar colocando droga no carro ou na casa de alguém para tentar incriminar? Mesmo que seja criminoso, mas tem que ser provado. Até quando vão colocar armas como fizeram com esse garoto de Jacarezinho, que segundo a informação que eu tive, nunca utilizou uma arma? Até quando vai acontecer como aconteceu recentemente? Foram filmados os policiais colocando arma debaixo de um corpo de um garoto. Eu vou complementar a opinião de próprios policiais. Eu tenho um amigo policial que disse o seguinte: de 70% a 80% de pessoas que vão para a cadeia por droga, mesmo sendo traficante, não foi com a droga que encontraram na casa dele, mas colocaram no carro na casa. Isso tira a legitimidade, tira a legalidade da atitude, tá? Porque meu filho estava com uma arma no dia 29 de março atirando, não abriram um procedimento investigatório. O meu filho estaria em alta velocidade, não apareceram essas multas, essas infrações de trânsito. O meu filho estaria com uma arma, razão pela qual eles fizeram a abordagem e atiraram. E a arma não tem nenhuma, nem dos policiais, que limparam essa arma, porque eu não sou idiota e a sociedade paranaense não é idiota. Não tinha a impressão digital do Andrei e não apareceu de ninguém. E a PM precisa explicar para o Paraná, para a sociedade, por que 2 funcionários da empresa que presta serviço para a PM ficaram 51 minutos na tarde de segunda-feira, dia 13 de maio, um dia após a morte do Andrei, mexendo
nas câmeras que estão no totem instalado na Praça da Espanha, lá onde aconteceu o episódio. Me expliquem, venham a público, o que essa empresa foi fazer lá? Sabe o que o dono declarou na delegacia? Que ele resolveu fazer para ver se tinha alguma imagem. Vai contar essa história para outro, vai tentar fazer de idiota a turma dele, não a sociedade do Paraná e os pais e os familiares do André Francisquini. Eu não vou desistir, eu continuarei aqui. Vou chorar muito, como eu já chorei, como eu já passei mal, como eu já me senti destruído, mas não vão conseguir. Eu vou até o fim e Deus é testemunha. Há de ser feita justiça neste e em outros casos envolvendo policiais que não merecem usar a farda dessa instituição grandiosa como é a PM do Paraná.